Meus caros irmãos, o texto que nós ouvimos hoje do Evangelho de São João, ele é tirado do capítulo 13 deste Evangelho, que, podemos dizer assim, é o Evangelho que começa a narração dos últimos momentos da vida de Jesus antes da sua morte. Com este capítulo 13, São João abre, podemos dizer assim, a descrição da última ceia. Nós ouvimos apenas alguns versículos deste capítulo, mas que trazem, vamos dizer assim, o coração da nossa vida cristã. E é interessante assim pensar em qual contexto Jesus diz estas palavras, para que a gente consiga entender a seriedade e a profundidade delas. Nós sabemos que Jesus chamou os seus discípulos, ou melhor dizendo, chamou entre os seus discípulos 12 apóstolos. E no momento crucial da sua vida, que é o momento da sua paixão e morte, 10 destes apóstolos o abandonaram. Um o traiu, que foi Judas, e somente João permaneceu com Jesus aos pés da cruz, ainda que, podemos dizer assim, não esteve com ele em todos os momentos da sua paixão. O texto de hoje é justamente o momento em que Judas abandona a ceia para ir ter com os sumos sacerdotes, com quem ele já tinha combinado a trama para poder entregar Jesus. Logo que Judas sai, e o texto de hoje começa dizendo isto, né? Depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus dirige estas palavras, que não são as únicas, mas dirige estas palavras que, como eu disse, são o coração da vida cristã. O texto de hoje pode ser dividido, vamos dizer assim, em duas partes, que na verdade se explicam e se completam, né? Jesus usa aqui uma palavra que precisa ser bem entendida. Ao sair Judas do cenáculo, Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado. A palavra glória para nós, ela tem mais um sentido de exaltação, no sentido assim, que a pessoa ela recebe glória, ela é engrandecida, envaidecida, podemos dizer assim. Mas no texto bíblico, a palavra glória, que se remonta a uma palavra hebraica, ela tem um sentido um pouquinho diferente, porque a glória de Deus, na verdade, era o seu próprio ser, a sua própria substância. Por isso, por exemplo, quando o templo de Jerusalém é consagrado pelo rei Salomão, lá no texto diz que a glória de Deus encheu aquele lugar. Ou seja, a glória de Deus não é algo que Deus possui, mas é Deus mesmo que havia enchido aquele lugar. E por isso, quando falamos de glória, nós estamos falando da própria essência de Deus. E a glorificação de Cristo significa justamente esta manifestação da essência do próprio Deus. Então, quando Jesus fala da sua própria glorificação, ele não está falando assim como uma espécie de exaltação ou de engrandecimento, mas daquele momento onde, através daquela sequência de fatos, particularmente do seu sofrimento, da sua paixão e da sua morte, e depois ainda mais com a sua ressurreição, o que Cristo está fazendo é revelar o próprio Deus a nós. E aí é muito interessante, porque a essência do próprio Deus que Cristo nos revela é que Deus é amor. Os apóstolos que acompanharam Jesus durante a sua vida toda, que participaram da sua vida, e mais particularmente João, que esteve aos pés da cruz de Jesus também, é quem nos escreve esse evangelho. E depois lá na sua carta, que é um escrito, vamos dizer assim, de fatos mais tardios, se comparados a esses do evangelho, São João vai dizer que aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele palpou do verbo da vida, isto é o que está escrito no início da carta, é aquilo que ele estava anunciando. E no auge daquela carta ele vai dizer 2 vezes: Deus é amor. Ou seja, vendo aquela manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo, João podia quase que nos dar uma espécie de definição da própria essência divina como sendo amor. E aí vem esta segunda parte que, como eu disse, completa e é explicada por esta primeira parte. Jesus parece que faz uma espécie assim de giro de argumentação, mas não é.
Os italianos têm uma palavra interessante, eles falam girare la frittata, é como se você pegasse a carne e girasse ela dentro da frigideira, ou seja, mudasse de posição, né? Então, é interessante porque Jesus parece que muda o discurso, né? Ele diz agora, dou-vos o mandamento. Então ele sai da sua glorificação e diz, dou-vos o mandamento, amai-vos como eu vos amei. E depois ele insiste ainda, né? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, né? Aqui está realmente o coração da vida cristã, porque ser cristão é ser discípulo de Jesus, é entrar neste caminho de seguimento de Cristo. E o seguimento de Cristo não é só assim que a gente anda atrás dele, né? Não é isto. O seguimento de Cristo significa manifestar a fé na sua pessoa, a adesão à sua pessoa, e a adesão à sua pessoa é a adesão justamente a este amor que Cristo manifestou a partir do seu mistério da paixão, do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso que o distintivo dos discípulos de Jesus não é construir igrejas, não é fazer milagres, não é outra coisa que nós possamos fazer. Na verdade, o distintivo do cristão é amar-vos como Cristo nos amou. E este como nos amou, que é a novidade do mandamento de Cristo, se comparado ao Antigo Testamento, é que para nós também é muito importante. A gente sabe que no Antigo Testamento, Deus havia dito, amai-vos amar o teu próximo como a si mesmo, né? Como a ti mesmo. E Jesus faz um passo adiante, né? Claro, vocês devem amar uns aos outros, mas como eu vos amei. Por isso, esta expressão, ela nos dá como os critérios deste amor. Infelizmente, a gente tem uma ideia assim ainda muito afetiva e romântica do amor, que muitas vezes esconde, na verdade, um certo egoísmo da nossa parte. Como nós assim temos uma identificação do amor como algo sentimental, então quem a gente ama? Aqueles que produzem em nós um sentimento positivo, aqueles que despertam em nós algum afeto bom. Mas nesta perspectiva, o amor seria na verdade uma coisa egoísta, e o amor não poderia ter absolutamente nada de egoísta, senão não seria amor. Por isso, como eu vos amei de Cristo é o que nos dá o tom verdadeiro do amor, porque o modo como Cristo nos amou foi entregando generosamente a sua vida por nós, inclusive a ponto de morrer por nós. Nós que somos os seus traidores, que do ponto de vista afetivo, certamente naquele momento sofrido da vida de Cristo, não despertamos nenhum sentimento bom em Jesus. Por isso que esse como vos amei mostra que o verdadeiro amor, na verdade, é um caminho que exige a entrega da nossa vida a ponto, se fosse necessário, do sacrifício dela. Por isso, e aqui eu gostaria de dizer, sem querer ofender a ninguém, né, que infelizmente muitas das comunidades cristãs não católicas, e mesmo infelizmente entre nós, queremos passar a ideia de um cristianismo que vai assim cortando volta da cruz. O slogan "pare de sofrer", que é usado muitas vezes por aí, né, não tem absolutamente nada mais contraditório do que o seguimento de Jesus Cristo. Porque Jesus disse para nós, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Isso significa que não há possibilidade real do seguimento de Jesus Cristo. E sobretudo não há possibilidade verdadeira de amor sem sacrifício, sem a experiência da cruz. Quem quiser amar sem a cruz, e aqui a cruz é só uma metáfora para dizer tudo aquilo que nos custa, que é exigente, que nos causa em certa medida sofrimento, que tira de nós, ou nos tira, melhor dizendo, daquela zona de conforto que nós temos, né? Se nós não estivermos dispostos a isso, não estamos dispostos a viver um amor verdadeiro. No fundo, toda a experiência de amor verdadeira, sobretudo para nós que queremos seguir Jesus, é sempre marcada pela cruz. Este reino de amor que Cristo veio nos anunciar, né? São Paulo diz hoje, né, nos Atos dos Apóstolos, caminhando com Barnabé por aquelas comunidades que eles tinham evangelizado, né, que nós precisamos sofrer muito para entrar no reino de Deus. Ou seja, se quisermos acompanhar Jesus no seu caminho, e se quisermos participar do seu reino, não tem outra possibilidade a não ser fazendo uma experiência da sua própria cruz, né? Agora pergunta, padre, por que esse tanto sofrimento, né? Ou por que esta ideia de um amor que exige o sacrifício, do amor que
nos causa dificuldades, é exigente, nos faz, como eu disse, inclusive o sofrimento, né? Certamente a resposta é muito mais daquilo que eu vou dizer aqui agora, né? Eu não tenho possibilidade de esgotar isto numa homilia, mas eu acho que tem duas razões muito importantes que hoje eu queria meditar com vocês, porque vamos dizer assim, esta exigência de seguimento de Jesus Cristo, do seu amor, exige de nós a aceitação do sacrifício, do sofrimento, da dificuldade, né? Em primeiro lugar, porque o mesmo Cristo viveu isto, né? E Ele mesmo está dizendo: amai-vos como eu vos amei. É claro que Cristo não nos amou somente naqueles momentos sofridos da sua vida em que Ele passou pela cruz. Cristo nos amou desde o primeiro momento da sua existência sobre esta terra, ou seja, desde o momento da sua concepção. Jesus nos amou também naqueles momentos onde os milagres eram feitos, onde havia uma grande multidão de discípulos que o seguiam, que estavam entusiasmados com o anúncio do Evangelho. Mas é importante lembrar que o momento em que Cristo teve a possibilidade de manifestar a nós aquele maior amor, né? Porque Ele mesmo diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Então, o momento máximo da manifestação de amor de Jesus por nós é no momento da sua paixão e da sua morte. Por isso, este como eu vos amei já nos indica que é inevitável, porque estamos tentando imitar Jesus, que de fato, se quisermos amar como Ele nos amou, que nós devamos passar também nós pelo sofrimento, pela dificuldade ou pela cruz, para usar a mesma imagem de Jesus, né? Mas há uma outra razão que me parece complementar a isto, que é uma espécie de pedagogia divina, né? Se nós observarmos muito bem a nossa vida e a vida do mundo que está ao nosso redor, né? Quanto mais fácil é a nossa vida, quanto mais abastado nós somos, e eu não digo só abastados do ponto de vista assim de dinheiro, não, né? Quanto mais a nossa vida vai se tornando uma vida cheia assim de facilidades e de prazeres, uma vida cheia de mimos, né? Há uma tendência muito grande a nos afastar de Deus. Por isso não é à toa que as pessoas mais simples normalmente tendem a cultivar uma fé mais profunda, porque como elas não têm nenhuma segurança, a única segurança que elas têm na verdade é Deus. E por isso, quanto mais a nossa vida é uma vida assim, vamos dizer, fácil, né? Mais difícil é a gente manifestar, a gente quase secundariza Deus na nossa vida, quase o deixa relegado a uma posição assim, muito à margem, né? Quanto mais assim a nossa vida é fácil, há uma tendência em achar que Deus é dispensável, né? Mas muito interessante, né? Sobretudo para aqueles que se declaram ateus, né? São ateus até o avião ter turbulência e ameaçar cair, né? Aí acabou, né? Aí todo mundo inventa um Deus para onde se apegar. Então, enquanto não há exigência na nossa vida, nós não descobrimos a nossa própria pobreza, a nossa própria fragilidade, a nossa própria imperfeição, né? Inclusive a imperfeição do nosso amor. Os momentos de dificuldade, de sofrimento, são aqueles mais propícios para que a gente possa manifestar o amor a Deus e às pessoas. Nós sabemos muito bem, isto aqui, estou tirando da observação da vida humana, é muito mais fácil dizer e manifestar o amor por uma pessoa quando está tudo fácil, né? Só que quando está tudo fácil, a grande pergunta é: que consistência e que qualidade tem este amor? Mas quando as situações são muito difíceis, são apertadas, qualquer gesto pequeno de amor, quase retirado assim como um grito de dentro do nosso coração, manifesta um amor muito verdadeiro. Dizer a alguém que eu a amo e viver isto concretamente, quando tudo é difícil, dá uma consistência, uma profundidade muito maior ao amor do que quando tudo está fácil. E não só isso, as situações difíceis da nossa vida, elas são uma espécie de escola através da qual, né, através dessas lições que essa escola nos oferece, nós temos a possibilidade de ir purificando o nosso amor, burilando o nosso amor, tornando-o mais profundo, mais enraizado, né? Nós temos a chance de, cada vez que enfrentamos uma dificuldade, de fazer um passo adiante, né? De ir adiante, de ter um amor ainda mais verdadeiro pelo Senhor e pelos nossos irmãos,
ter um amor ainda mais profundo e mais consolidado por Deus e pelos nossos irmãos. Por isso, tudo que nós fazemos na igreja, a Santa Missa que nós celebramos, a oração, o terço, a penitência, a caridade para os irmãos, os nossos encontros, a formação e a leitura deveriam servir a este único propósito, que é crescer na capacidade de amar. Não só na capacidade, mas crescer neste amor que deve se transformar em atitudes bastante concretas na nossa vida. Tudo deveria ser visto nesta perspectiva. É claro que aqui a pergunta que surgia, talvez assim quase que consequentemente, mas peraí, padre, é só assim mesmo, vai sofrer, né? É assim mesmo, né? É só sofrimento, né? E aí há esse texto do Apocalipse muito bonito, porque nós, como estamos indo já para o final do tempo da Páscoa, né? Nós estamos lendo na segunda leitura do domingo sempre textos do Apocalipse, né? Ao falar dessa vinda do Messias e deste que faz nova todas as coisas, São João, que é o mesmo autor do Evangelho, vai dizer que aqueles que entram neste reino de Deus, lá não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor. Vocês já me ouviram falar, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isto, né? Eu tive a alegria de visitar uma cidade na Itália que se chama Molfetta, que é uma cidade do sudeste italiano, perto de uma cidade maior chamada Bari, né? E lá nesta cidade viveu um bispo muito santo chamado Dom Tonino Bello, que inclusive está em processo de beatificação. E um dia Dom Tonino entrou na sacristia da catedral, eu estive lá, por isso estou contando essa história, né? E tinha uma cruz muito grande assim, desproporcional, né? Que estava colocada dentro daquela sala pequena. E o pároco, que tinha sensibilidade normal de uma pessoa, que tinha recebido aquela cruz de um doador lá, de um artista italiano, e que a colocou naquela sacristia pequena, e sabia que não tinha jeito dela ficar lá, porque era desproporcional, escreveu um bilhetinho assim, e colocou no pé da cruz, escrito em italiano, collocazione provvisoria, ou seja, colocação provisória, né? E o bispo santo entrou para celebrar lá na catedral de Molfetta, e ao ver aquela cruz e ao ver aquele bilhetinho, disse ao padre, não tira mais a cruz aqui, né? E deixa o bilhetinho aí. E aí ele, pouco tempo depois, escreveu uma carta pastoral que se chamava Collocazione Provvisoria, né? Ele morreu de câncer, talvez pelo seu sofrimento tinha entendido muito bem o que significava isto, né? E nesta carta ele disse, né? Até a cruz de Jesus tinha um tempo previsto, ela duraria até as 15 horas da sexta-feira santa. Ou seja, na nossa vida, o sofrimento não tem a última palavra, ele não vai durar eternamente. O que vai durar eternamente, para aqueles que estão se empenhando sinceramente em crescer no amor de Deus, em procurar viver o Evangelho, em se esmerar para purificar todo o nosso egoísmo, tudo aquilo que vai nos prendendo a nós mesmos, né? Na verdade, para estes é a felicidade que é eterna. Para estes é aquela alegria que não tem fim, que é eterna. Na verdade, é para aqueles que provaram no cadinho do sofrimento o seu próprio amor e o fizeram progredir, às vezes a conta-gotas. É para estes que o céu se abre, porque o céu é o lugar do amor entre nós e entre nós com Deus. Por isso, só aqueles que sobre a terra procuraram viver o amor, ainda que imperfeitamente, podem depois gozá-lo na eternidade feliz com o Senhor. Por isso, quando nós olharmos para o sofrimento da nossa vida, e nós temos bastante, às vezes é físico, uma doença, né? Hoje eu saí daqui da missa de manhã e fiquei sabendo que um pai de família que frequenta de vez em quando aqui a nossa comunidade estava internado, né? Então, como eu o conheço já há muitos anos, fui lá visitá-lo, rezar por ele, né? Então, estava alguns dias passando mal, estava com dengue, agora tem uma mutação nova do vírus, está todo mundo sendo internado, né? Com fígado grande, com dor abdominais sofridas, febre alta, né? Então estava sofrendo, né? Eu disse para ele, né? Oferece esse sacrifício ao Senhor, né? Ama mais sua esposa, seus filhos. E é assim a nossa vida. Uma hora é um sofrimento físico, uma doença, outra hora é uma dificuldade no trabalho, outra hora é uma situação de relações muito difíceis, né? Então a gente, ao invés de cair nessa lamúria e nessa murmuração que comumente a gente faz, porque na nossa cabeça está sempre aquele slogan, pare de sofrer, né? Ao invés disso, a gente deveria olhar para essas situações como uma oportunidade preciosíssima, como um grandíssimo dom da parte do Senhor,
para a gente fazer um passo no nosso amor. No fundo, todas essas situações deveriam ser para nós como que uma escola de amor, né? Uma escola para nos ensinar a amar mais a Deus como foi com Cristo. Então, próxima vez que nós enfrentarmos as dificuldades, é bom lembrar, Cristo já sofreu isto por nós, sofreu no nosso lugar. O jugo de que Cristo fala no Evangelho, que é suave, não é suave porque ele não é pesado e exigente, porque é suave porque ele carrega conosco este jugo. E a cruz que ele nos pede de carregar, ele já carregou antes por nós, e por isso a nossa, ele está ao nosso lado. Por isso nós devemos aproveitar muito cada uma dessas situações. Quando a cruz chegar para nós, a gente não deve afastá-la, né? Mas a gente deve abraçá-la como Cristo e aceitar como uma grande possibilidade de fazer um passo a mais. Quem passa por lá vai fazer a experiência da ressurreição com o Senhor. Então fiquem firmes, não virem o rosto diante das dificuldades, não abandonem a cruz, não neguem o crucificado, né? Fiquem com Ele, que o Senhor vai ficar conosco, fiquemos com Ele, porque na hora oportuna também o Calvário vai ter fim para nós, porque Ele tem colocação provisória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.